Olá, boa noite, tudo bom com vocês? Tudo bem aí? Cheguei aqui. Hoje a lição tá boa. Vamos mandar um aviãozinho pro pessoal aqui, né? Bem-vindos quem tá chegando por aí. Bem-vindos, bem-vindos. Bem-vindos. Olá, Carol. Olá, Adriel. Sejam bem-vindos. Como é que vocês estão aí por aí, por lado daí? E aí? Olá, linda Mi Viegas. Boa noite. Vamos esperar o pessoal chegar por aí, né? Deixa eu mandar aqui pra galera. Érica, seja bem-vinda. Boa noite. Tudo bem com você, querida? Tudo bem? Vamos esperando o pessoal chegando pra gente começar. Quem não me conhece, eu me chamo Babi. Eu estou lendo o livro Mestre de Amor, de Joana de Ângeles. Foi o primeiro livro de psicografado por Divaldo Franco, através dela, né? Deixa eu ver se tem mais gente. Então, vamos chegando aí e vamos lendo, né? Vamos lá. Vamos começar com a prece. Vou dar uma aguinha aqui. Vamos lá. Querido Jesus, espiritualidade amiga, nosso anjo de guarda, nossa Mãe Maria, que os senhores estejam presentes, se façam presentes neste momento de alegria, momento de gratidão. E que o Senhor se faça presente nos lares presentes aqui e os lares que vão ver depois a live, né? Que o Senhor se faça presente hoje e sempre. Que o Senhor Jesus traga a sua bênção, a sua misericórdia e seu amor para todos nós. Que assim seja. Gilda, titia, tudo bem, querida? Vamos começar, hein? Educação espírita, bom dia. Bom dia não, gente. Tô falando bom dia por quê, gente, ó? Tô acostumada a falar do Taperinha. Desculpe, gente. Solange, boa noite. Boa noite, gente. É noite. Hoje a lição se chama Antidificuldades, uma lição para nós todos, né? Hoje. Vamos começar. Número 51. Hoje, na verdade, ia ter um convidado, mas não foi possível, né? Comparecer. Então, vamos fazer assim mesmo. Simbora continuar o trabalho. Mensagem de paz e luz, que eu esqueci o nome, acho que é Gláucia. Né? Vamos lá. Ante as dificuldades, ela vai nos dizer o que a gente deve fazer ante as dificuldades, ante os problemas, não? A semente para libertar o vegetal que conduz em germe não se nega a vencer o solo que a agasalha. O rio que busca o oceano não se detém ante os obstáculos que lhe impedem o curso. A dificuldade é, assim, teste de resistência em forma de ensejo alentador. Então aqui fala
de exemplos, né? Da semente, do rio, né? Que eles, apesar de estar numa situação um pouco dificultosa, eles não deixam de fazer o que tem que se fazer, sua missão. Por exemplo, a semente, para poder ela nascer, ela tem que ficar ali dentro, na terra, né? Naquele lugar aparentemente, né? Sufocante, mas ela precisa estar ali para que ela comece a crescer. O rio, né? Quando vai buscar o oceano para desaguar no oceano, ele tem muitos obstáculos. E para chegar nesse lugar, ele enfrenta muita coisa, mas não deixa de seguir. Ele não para no meio do caminho. Então ela nos pede para a gente seguir a mesma sintonia dessa semente e desse rio, né? Aí que ela fala: a dificuldade é, assim, teste de resistência em forma de ensejo alentador. Então, a dificuldade é algo para a gente se aprender. A dor é uma professora. A dificuldade, né? A dor, quando aparece à nossa porta, é para a gente aprender algo, né? A gente não pode só olhar de um jeito, de uma forma, né? A gente tem que olhar de todas as formas, de todos os olhares, né? Porque vai nos moldando aos poucos, vai nos moldando na forma de entender o outro, de nos entender, né? Vamos continuar aqui. Se a dor, em sua apresentação multiforme, te chega às portas do coração, momentaneamente para orar e reabastecer o espírito. Então aqui fala, quando a dor chegar à nossa porta, às vezes a gente fica... A dor, ela não avisa quando chega. A doença, às vezes, são consequências, né? Mas há doenças que aparecem que a gente não tem, não foi feito nessa vida, a atitude não foi feita nessa encarnação, foi em outras. E ela aparece repetidamente. Então, quando a gente se depara com essas situações, a gente às vezes não sabe o que fazer. Então, a gente tem que recorrer à prece, à intimidade com a espiritualidade, à intimidade com Deus e com Jesus, não é? Otimismo Espírita, bem-vinda. Se puder me dizer o nome, por favor, tá bom? E Educação Espírita também pode me dizer o nome, que eu vou dar umas boas-vindas, né? Com os nomes, tem que falar os nomes. Através da prece lenificadora, a doação celeste te alcançará o entendimento, revigorando as fibras da vida para o prosseguimento da jornada. Então, é consistência. Todos os dias, ali, orando, estar em estado de prece, vivendo e aprendendo. Quando se sentir bem, agradecer. Quando se sentir mal, agradecer e pedir ajuda. Porque todos esses momentos de aprendizado chegam até nós para nos mostrar algo que a gente precisa mudar, modificar, não é? Para que a gente continue prosseguindo na jornada, como ela fala aqui. Recebe a dificuldade como ensejo de combate. Então é algo que você tem que analisar de todas as formas, né? É como se fosse não uma arma, é uma ferramenta de aprendizado, de lapidação. Quando a joia vem bruta, né? Ela é muito pouco ignorante em certas coisas, ela faz as coisas boas, outras não, e vai se dilapidando aos poucos. Então é algo que é gradativo, não é de um dia para o outro. Aceita a dor como mensagem de despertamento. Então, aos poucos, quando a gente vai passando por sofrimentos, por dores, por angústias, a gente vai evoluindo, vai subindo essa escadinha, pouco a pouco, e vai despertando, entendendo o que está acontecendo, entendendo por que a gente está passando por isso, não é? Acolhe a provação com alegria, né? Tem a diferença da prova e expiação. Prova é algo para sermos testados todos os dias, para que a gente aperfeiçoe nosso acolhimento com as pessoas, aperfeiçoe a nossa paciência, aperfeiçoe nossa empatia. E para que isso aconteça, a gente precisa passar por certas experiências.
Então a gente deve acolhê-las, acolher essas sombras, acolher essas más inclinações e acolher essa situação e procurar resolver, não temer, né? Nunca temer. Claro que tem momentos que a gente tem medo de quase tudo. Às vezes a gente tem medo de ter o medo, né? Do próprio medo. Então ela fala aqui para a gente acolher. E a expiação é algo que vem para ser resgatado, né? Algo que você fez no passado ou no passado que você fez, e vai vir de uma forma em que você precisa passar, né? É algo que você precisa passar, porque é uma responsabilidade que você assumiu e fez. Então você precisa. Wagner, boa noite. Considera o problema como exame do teu aprendizado. Então aqui a gente pode fazer um exemplo de prova de escola. Série, a cada série que a gente vai passando, faculdade, doutorado, cada fase que a gente passa, as dificuldades aumentam. Então, a gente tem que entender que tudo isso faz parte e a gente tem que passar. Porque não adianta fugir da nossa evolução, fugir da nossa dor, fugir da nossa dificuldade. A gente tem que enfrentar, não é? Claro que cada um vai enfrentar de uma forma diferente, enfrentar de um jeito diferente, de um tempo diferente, mas cada um não pode fugir. A gente não pode fugir de nós mesmos. A gente tem que enfrentar realmente. Vai ter momentos que a gente vai querer fugir, né? Vai querer se intocar no lugar, mas às vezes tem certas dores que às vezes a gente precisa compartilhar elas, não é? Precisa da ajuda de alguém para conversar, para você também ter um norte, porque às vezes tem coisas que a gente não consegue carregar só. E a gente também deve ter essa empatia, perguntar para alguém: ô fulano, tu tá precisando de ajuda? Tá precisando de um apoio, não é? Então você também tem que ter essa visão, tem que ter essa atitude. Sávio, querido, boa noite. Tudo bem? Se quiser entrar para fazer a prece final, pode entrar, viu? Fiquem à vontade, vocês também. Se qualquer um de vocês quiserem entrar, pode entrar, tá bom? Dou abertura aí para vocês entrarem para fazer a prece final, tá? Se sintam convidados. Escuta o grito da perseguição com os ouvidos do entendimento. Então é aquele momento que a gente passa por críticas, por perseguições, por coisas que vão fazer... vão ativar um gatilho em nós que para a gente desistir do caminho do bem. Por exemplo, acontece, você começa algo, você começa a fazer o bem, se esforça para melhorar, e algo acontece, um comentário, uma crítica que lhe desanima. E ali, naquele momento, você desiste de todo o caminho que você estava percorrendo. Então, que a gente tenha vigilância nesses momentos, porque isso vai fazer parte, gente. As pessoas que aparecem no nosso caminho, às vezes aquelas pessoas falam aquilo para nos impulsionar ainda mais. Mas infelizmente a gente se deixa levar e estagna, não segue mais, não é? Aprendiz, amigos de luz, seja bem-vindo. Por favor, pode dizer o nome aí, por gentileza. E se for necessário, sofrer todas as dores para atestar a excelência das tuas convicções em Jesus Cristo. Não te deixes entibiar. Então aqui fala, se for realmente, necessário você passar por tudo isso, e realmente é necessário, mas que a gente sinta e deixe ir embora. Porque muitas vezes a gente se prende a essa dor, se prende a sofrimento e não avança. Para na culpa, para no martírio, para no remoer, a gente remoe muita coisa, a gente guarda muita coisa e não nos faz bem. Nos adoece a nossa alma. Isso reflete também muito nos nossos pensamentos, isso é o primeiro passo, né? Reflete muito o nosso corpo. E quando o corpo da gente já está daquele jeito, o espírito, nossa alma já está um pouco debilitada, precisando de apoio, precisando de atenção, ou precisando de uma orientação. E às vezes a gente não consegue seguir, não consegue pedir essa orientação por conta da nossa culpa, por conta da gente dizer que não é capaz, que não merece nada. Então a gente deve ter humildade para pedir e para se livrar
descartar algo que não nos faz bem. Entender e ir embora, não é? Kátia, meu amor, você quer entrar para fazer a prece? Por favor, se habilita para fazer a prece hoje. Tudo bom? Vamos lá. Recorda a via dolorosa, que não é somente uma demonstração de tragédia evangélica, mas apelo veemente a falar pelos séculos e atende ao chamado incompreendido que te acena. Então, quando eu terminar aqui, eu lhe chamo, tá, querida? Tá bom? Repetindo. Recorda a via dolorosa, que não é somente uma demonstração de tragédia evangélica, mas apelo veemente a falar pelos séculos e atende ao chamado incompreendido que te acena. Então aqui fala, gente, do que a gente fez, sejam coisas boas ou não, e que a gente não deve se prender, ficar preso ao passado. A gente deve ressignificar, a gente deve enfrentar, entender que aquilo fez parte da nossa maturidade naquele momento. A gente não deve se culpar. Se a gente errou naquele momento, em algum momento da nossa vida, aquele momento ali a gente não tinha a cabeça que a gente tem hoje. Então, por isso que a gente não pode se culpar. Porque aquele momento, a gente tinha aquela maturidade e não entendia muita coisa. E até muitas vezes a gente sabia, mas fez. Mas nem por isso a gente deve se culpar. Por quê? Porque aquele momento, pela sua ignorância de você só saber e não praticar, era uma sua maturidade naquele momento, de toda forma, não é? Os triunfadores na terra são apenas corações enganados. Os sorridentes na terra são somente os companheiros infantis. Os felizes na terra são igualmente almas equivocadas. Os verdadeiros heróis na terra são aqueles que, ignorados, se fizeram pães para estômagos vazios, agasalhos para corpos desnudos, albergue para almas vencidas pela ventania, claridade para os dormintes da treva e esperança para os aparvalhados pelo medo, paralisados no desequilíbrio e não se jactam portanto. Então aqui fala, gente, das pessoas... as primeiras, né, triunfador, sorridente, feliz. O que quer dizer isso? Quer dizer que fala aqui da caridade, da atitude falsa. Você se mostrar ser uma coisa e viver outra. Se mostrar que é uma pessoa caridosa, que é uma pessoa feliz, escondendo tudo o que há dentro de você e mentindo para você mesmo, mostrando para outras pessoas que você é uma coisa e por dentro você tem um medo de você mesmo, você não se enfrenta, você não se encara no dia a dia, você faz tudo oposto para fugir desse autoconhecimento, não é? Então, ele fala que muitas dessas pessoas que aparentemente são felizes, mas não são. E ele fala que os verdadeiros heróis são aqueles que buscam os corações, buscam as pessoas que realmente estão precisando. E a primeira pessoa também a ser ajudada é a gente, não é só as pessoas. A gente tem que ser prioridade. A gente também tem que se amar, tem que se cuidar, tem que procurar e nos entender para poder entender outras pessoas. Não é só o externo, é primeiro aqui dentro. A gente tem que procurar a solução para a gente não viver na inércia, não viver no medo, não viver na angústia e sair dessa zona, porque não nos faz bem, né? Ante as dores na terra, não há lugar para relacionar queixas, nem lamentações, nem calúnias. Cumpre com o teu dever. Se aguardas compreensão humana, despertarás nas palhas queimadas pelo desconforto e pelo desengano. Então aqui em cima fala, ante as dores na terra, não há lugar para relacionar queixas, nem lamentações, nem calúnias. Então aqui fala do planeta Terra, não é? O planeta Terra é um mundo de provas e expiações. Então, no nosso entendimento, a gente sabe que sempre vai haver dores, sempre vai haver sofrimento. Mas, não é? Aqui fala, não há lugar para relacionar queixas, nem lamentações, nem calúnias, porque a gente sabe que precisa passar. Flavinha, amor, boa noite, seja bem-vinda, tudo bem com você? Centro Espírita Abeães, seja bem-vindo.
Então a gente tem que ter sim essa ciência e aprender a lidar, aprender a aceitar essas dores, porque uma coisa é a gente saber que precisa passar, a outra coisa é viver, é aceitar a dor, não é? Cumpre com o teu dever, cumpre com a tua responsabilidade perante Deus, perante a humanidade, perante todos que você se responsabilizou, pelos seus filhos, pelos seus pais, pela sua família e pela equipe espiritual. A equipe espiritual nesse momento aqui está aqui todo mundo olhando para mim, eu falando aqui. Mas eles observam eu no dia a dia. Me observam quando eu faço uma coisa que eu não estou falando aqui, se eu me esforço ou não. Então, isso é responsabilidade, isso é compromisso, né? Se aguardas compreensão humana, despertarás nas palhas queimadas, pelo desconforto e pelo desengano. Por que ela fala isso aqui? Porque se a gente viver tentando agradar alguém, tentando fazer com que a outra pessoa nos compreenda de todas as formas possíveis, a gente vai viver, vai adoecer. Porque cada pessoa tem uma maturidade diferente, tem um tempo diferente. Então, você também tem. Você tem suas vivências, suas experiências, e ela também tem uma história. Então, a gente não pode pegar essa pessoa e tentar mudar, a gente mudar ela, né? A gente também se depara com momentos em que a gente quer explicar algo, quer falar algo e não é escutado. Claro que tem muitas vezes que a gente precisa ser ouvido, precisa escutar, mas também viver pelando ali na pessoa, você tem que me entender, você tem que aceitar. Não, ela tem o tempo dela para aceitar, não é? Ou às vezes a pessoa está tomando atitudes, você está vendo uma pessoa da família tomando atitudes que não são boas, e você está tentando falar com ela, conversar com ela e não está adiantando, ela vai ter um dia para despertar, não é? Aldenice, bem-vinda! Bom, continuando aqui. Se desejas, entretanto, servir aquele que é de todos o Senhor e Mestre, continua vencendo a dificuldade maior que reside no teu íntimo, o egoísmo, alma do orgulho e seiva dos outros males. Ergue-te acima de todas as vicissitudes, e fiel a ti mesmo, no dever maior, alcançarás a paz com a consciência após a vitória sobre as dificuldades. Então, aquilo ela nos pede, gente, pra gente, aos poucos, todos os dias ali, cultivar essa fé, cultivar essa força, essa coragem, para que a gente procure só praticar o bem, só priorizar, claro, a saúde física, mas se preocupar também com a saúde espiritual, com a saúde psicológica, porque a gente tem que responsabilidade pela nossa encarnação. Isso inclui a matéria e o espírito. Então, só porque a gente diz aqui que a verdadeira vida é lá, mas isso não quer dizer que a gente vai maltratar o nosso corpo, maltratar o nosso cérebro, o nosso coração. Então, a gente deve fazer com que a gente se cuide, preste mais atenção nos nossos hábitos e vencendo todo dia ali as dificuldades que a gente enfrenta, de ansiedades, de medos, de angústias, porque o mundo hoje ele está muito angustiado, ele está muito triste, não é? Então a oração tem que ser redobrada, tem que ser com mais fé, e isso vai trabalhando a nossa fé, a nossa coragem, né? Porque já vi no texto de Emmanuel dizendo que não tem como a gente trabalhar algo se a gente não viver. Então, o que a gente está vivendo hoje vai fazer com que a gente trabalhe essa coragem, trabalhe essa fé, a confiança em Deus, não é? Ok, querido, pode ir à vontade, sem problema. Você assiste o restante depois, tudo certinho. Vamos à última parte aqui. Ergue-te acima de todas as vicissitudes e fiel a ti mesmo no dever maior. Alcançarás a paz com a consciência após a vitória sobre as dificuldades. Então, gente, esse objetivo que ela fala vai demorar um pouco, mas vai acontecer, né? A gente às vezes fica muito ansioso para que aquilo acabe, que aquela dificuldade acabe, aquela falta de dinheiro, falta de emprego, falta disso, falta daquilo. E a gente não se satisfaz com nada, quer logo, e não tem paciência, né? Então, ela nos pede para a gente, ergue-te acima de todas as vicissitudes. Então,
A sua paz de espírito, a sua força, a sua coragem tem que estar bem acima disso tudo. É claro que a gente não deve deixar de sentir, mas a gente tem que sentir e deixar embora, entender e deixar embora, não alimentar, né? Porque se a gente alimentar vai fazer mal para nós mesmos, né? E aqui fala, alcançarás a paz com a consciência após a vitória sobre as dificuldades. Então essa paz que ela fala não é a ausência de dor, não é a ausência de sofrimento. Às vezes, gente, a dor aparece, mas a gente sente ela, mas sente ela com mais leveza, sente ela que sabendo que a gente está passando por ela por nosso bem, que a gente está sendo bem assistido, bem acolhido pela espiritualidade, por Jesus, por Deus, por nosso guia espiritual. Então a gente está sentindo a dor, mas não está sentindo com aquele martírio, com aquela culpa, com aquele peso. Sente porque precisa passar. Então a gente tem que chegar nesse momento, nessa consciência. Porque a gente chegando nessa consciência, a gente passa pela dor, se transforma de verdade, não é? Claro que eu tenho um tempo, a Aldenice tem um tempo, o Sábio também, Flavinha também tem um, a Aldenice, cada um tem um tempinho aqui, né? Então, a mensagem de hoje é essa, gente, que a gente procure encarar essas dificuldades de hoje, seja emprego, seja algo material ou espiritual ou psicológico, e não ignorar. Porque a dificuldade tem que ser sentida, tem que ser cuidada, tem que ser acolhida. É como se fosse uma flor, uma planta que a gente planta e ela vai crescendo. E a gente tem que cuidar dela. Regar todo dia, ver se ela está crescendo, se ela precisa de adubo, se ela precisa de substâncias para melhorar. Do mesmo jeito, é nossos sentimentos, é as nossas emoções, é as nossas dificuldades, da mesma forma. Então a gente tem que procurar regar isso todo dia, raciocinar, respirar, orar mais, não é? Orar mais com mais fé, porque a gente só às vezes usa só as palavras saem de nossa boca, mas o coração tá pesado ainda. Claro que a gente não pode também orar só quando a gente estiver bem, não. A gente mesmo triste, mesmo angustiado, deve buscar esse Deus que nos ama, não é? Mas não guardar, não ficar pensando que aquilo ali nunca vai passar. Pensando na confiança de que aquela dor, aquele sofrimento que você está passando é para o seu bem. E ela vai embora, o peso vai embora, porque Deus vai lhe proteger, Deus vai lhe guardar, né? Então a gente não pode ficar com medo de passar por alguma coisa, com medo de ter alguma coisa, porque a gente está muito angustiado hoje, a gente precisa sair dessa zona, dessa sintonia. A gente precisa orar mais, vigiar mais, porque se a gente entrar na sintonia, a gente vai acabar tendo doenças, né? Tendo alguns problemas psicológicos e por aí vai. Então que a gente se atente. E se alguém tiver algum problema, se alguém tiver alguma dor, alguma coisa, que a gente não tenha vergonha de assumir e pedir ajuda se for necessário, ajuda profissional, né? Então a gente tem que aceitar, assumir realmente que tem algo e procurar ajuda, seja doenças ou não. Procurar ajuda de toda forma. Então, eu falei demais aqui. E vou chamar a querida aí, Catinha, a fazer a... E a próxima lição se chama Benfeitores. Se ela aceitou aí, eu mandei para ela, tem que aceitar. Aceitar entrar ao vivo com o ser espírita. Pronto. Baixa mais um pouquinho o celular. Isso. Tá ótimo. Tudo bom, querida? Tudo bom. E aí, boa noite, gente. Essa querida amiga aí do coração, do centro que eu frequento. O nome dela é Kátia Paixão. Ela tem muita paixão, muito amor. Bom, gostaria de fazer a prece, querida, aí pra gente. Vamos. Vamos lá. Deus Pai Todo-Poderoso, Mestre amigo e irmão, nos ilumina, nos fortalece. Fazei, Pai, que todos nós possamos na noite de hoje ter paz, luz em nossos lares, que a energia de amor possa ir aos hospitais, à pandemia,
Que todos nós, Pai, possamos ter um pouco do Teu amor, que o manto de Maria possa cair em nosso mundo, Senhor, dando luz e paz. Que assim seja. Assim seja. Obrigada, querida. Boa noite para Boa você, que Deus lhe abençoe. a todos Até, nós. até sexta-feira, né, querida? Ó, a Solange aí também, ó, faz parte disso tudo. Oi, só. Beijo pra vocês. Tchau. Até sexta, beijinho. Tchau, gente. Tchau. Obrigada por hoje, viu? Boa noite para todo mundo. Beijo. Vou colocar uma. Ela já foi embora. Eu vou colocar aqui um efeito muito legal que todo mundo gosta. Não sei se está aqui, deixa eu procurar. Aqui. Conceição, não se assustem, nem Maria. Porque esse filtro aqui, toda vez que eu começo uma live e quando termino, hoje eu terminei assim, né? Então, se sintam bem-vindas, tá? Aqui na Live Ser Espírita. Quem quiser voltar, pode voltar. Fiquem à vontade. As lives acontecem terça, quinta e sábado, das 7 da noite. E beijinhos para todos vocês. Que quinta-feira estarei aqui, novamente. E a lição de quinta. Desculpa, gente, esse olho é ótimo. Adoro esse olho. Chama-se Benfeitores. Então, a gente vai, é um pouco longa, mas é ótima. 52. Já termina esse livrinho lindo, maravilhoso. Tá? Então, beijo no coração de vocês. Amo vocês. Tchau.